Querida sala 57, louvemos o nome de Deus, porque o Espírito Santo tem trabalhado realmente em nossas vidas. O fato de estarmos aqui hoje em torno da palavra de Deus é uma prova inequívoca de que o Espírito Santo tem planos especiais para nós. Então, eu quero convidar você para a palavra viva nessa manhã. E nós temos o Evangelho de João. Você pode localizar o texto, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. E o tema desta manhã é a caminhada da fé. Vamos tratar o assunto da fé. A sala 57 é uma vitrine da fé. Quando olhamos os pedidos que são feitos aqui, quando nós experienciamos a sala 57 todos os dias, ou aqui na plataforma do Zoom ou no YouTube, nós estamos exercitando a caminhada da fé. Louvado seja Deus por essa caminhada. Então, o capítulo 20 é a parte final do Evangelho de João, o Evangelho que foi escrito mediante a ação do Espírito Santo, mas ele foi um evangelho distintivo dos quatro evangelhos. E Deus tinha um propósito especial com este evangelho. O capítulo 20 nos diz isto, e nós vamos ler, e nós vamos tirar as lições desta manhã. Queria também dizer aos meus irmãos e minhas irmãs de fé que a palavra de Deus é igual um favo de mel, correto? Um favo de mel. E existe uma palavra, aqueles que estudam a homilética, né, a teologia, a perícope. O que é a perícope? A perícope é quando você pega o favo de mel e recorta um pedaço do favo. É isso que nós estamos fazendo com o capítulo 20 do Evangelho de João. Nós estamos tirando de toda a palavra de Deus, que foi inspirada, toda ela, pelo Espírito Santo, e nós estamos tirando um pedaço do favo e nós vamos examinar esse pedaço. Capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, que é João, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos aonde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Versículo 5 diz que ele se abaixou e ele viu os lençóis de linho, todavia não entrou no sepulcro. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Guarde esta palavra. Viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido toda a Escritura, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Grave esta palavra e vamos parar por aqui na nossa leitura. Nós temos aqui um dos quadros mais impressivos de uma caminhada da fé. Quando, no primeiro dia da semana, nós temos aqui Maria Madalena, personagem dessa descrição bíblica, uma das personagens, e temos aqui dois dos discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo, João e Pedro.
João e Pedro e Tiago sempre fizeram parte do círculo mais íntimo de Jesus. Quando Jesus, premido pela preocupação, premido pelas atividades do dia a dia, Jesus convidava sempre Pedro, Tiago e João para orar. Partilhava com eles os desafios. E agora estes dois personagens, eles correm diante do anúncio de Maria Madalena para poder ver o túmulo de Jesus. E quando lá chegaram, eles viram que o túmulo de Jesus estava vazio. E aqui nós temos o primeiro indicativo da fé, que nós vamos chamar aqui no nosso estudo dessa manhã da fé infantil. No versículo 8 diz que tanto Pedro quanto João, eles se abaixaram e eles viram e creram. Só que eles voltaram para casa. Nós vamos chamar que o primeiro estágio de fé é a fé infantil que todos nós temos. Nós sempre começamos por um estágio. Todos nós que estamos aqui na sala 57, começamos por um estágio de fé. Nós aqui estamos numa caminhada de fé, irmãos e minhas irmãs. E cada um de nós estamos naturalmente num estágio distinto desta caminhada. A vontade de Deus é que nós cresçamos na experiência da fé. Pedro tinha uma experiência de fé. Todavia, tanto Pedro como João, eles viram, diz o texto, e creram. Mas como eles estavam num estágio de fé, eles voltaram para casa. Qual estágio de fé que eu e você estamos? Estamos num estágio em que cremos simplesmente, ou nós já avançamos no estágio de fé, aonde nós podemos crer sem ver as coisas? Talvez seja esta a experiência que Deus esteja a nos convidar nesta manhã. Crescer na fé, crescer no conhecimento da verdade. E sabe, irmãos, a sala 57 é um permanente desafio para o crescimento da fé. Nós vemos todos os dias, e por isso o Espírito nos traz ao redor da palavra, na comunhão, embora distantes, mas através da conexão da internet, nós podemos estar juntos. Então, o primeiro estágio de fé é o estágio de você ver e crer e voltar para casa. O texto continua, não? Vamos olhar mais uma vez o favo de mel, né? Vamos ver um outro trecho do favo de mel. Versículo 11 diz que Maria Madalena, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixava-se e olhava para dentro do túmulo. Guarde esta expressão. Maria, ela permanecia no jardim. Fé e jardim. Fé e jardim. Jardim da oração. Jardim da prova. Jardim da paciência. Não existe fé sem jardim. E o texto bíblico diz que ela viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, os anjos perguntaram a Maria: mulher, por que choras? Que tremendo, experiência de fé, experiência mais profunda
mulher, por que choras? E ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor. Irmãos, que experiência tremenda. Levaram o meu Senhor. Não sei onde o puseram. E tendo dito isto, Maria Madalena volta-se para trás e ela vê nosso Senhor Jesus Cristo em pé. Porém, ela não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Guarde isto, irmãos. Minha irmã, Jesus pergunta, por que choras? E ela responde, pensando que era o jardineiro, não? Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste, que eu levarei. Disse então Jesus, Maria, a voz de Jesus, não? Chama pelo nome. A experiência de fé, irmãos. Esta experiência que Deus quer que nós experimentamos. Uma experiência mais profunda na caminhada cristã. Uma experiência onde você pode ouvir a voz de Deus chamar pelo seu nome. Maria, ela voltou-se porque ela sentiu naquela voz algo conhecido, em hebraico, Rabone, mestre, aquele que ensina, não? Mestre, eu gosto dessa expressão, né? Mestre, né? Recomenda então Jesus, não me detenhas, não me detenhas, não me toques, porque não subi ainda ao Pai. Esse é outro trecho tremendo da Escritura desta manhã, né? Jesus deixou um céu esperando porque havia uma mulher que chorava no jardim. Fé e jardim. Jardim da prova. Jardim da oração. Jardim da experiência. Jesus então diz a Maria, vai ter com meus irmãos outro momento fortíssimo. Jesus é o nosso irmão mais velho, na experiência. Fala aos meus irmãos, subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena e anunciando aos discípulos, eu vi o Senhor. Enquanto Pedro e João, na fé primária, viram os lençóis. Maria viu o Senhor e ela dava testemunho dessa experiência. Vamos parar por aqui. Cada pedacinho do favo de mel, o Espírito Santo vai saciando as nossas necessidades espirituais. Essa é uma experiência de fé mais profunda. Que experiência de fé Maria Madalena tinha em relação a Jesus e que experiência de fé Pedro e João tinham em relação a Jesus. Seria interessante pensarmos um pouquinho nesta realidade aqui. Maria Madalena, ela fora liberta. Ao lermos os outros evangelhos, Maria Madalena fora liberta de uma situação terrível. O texto bíblico nos informa que ela estava acorrentada, presa a uma situação que o texto bíblico chama que eram 7 demônios. Ela vivia uma vida cruel, uma vida de escravidão. E a experiência de Maria com Jesus era uma experiência mais profunda, mais íntima, uma experiência pessoal. Não que Pedro, não que João não tivesse tido esta experiência. Eles tiveram experiências. E que experiências! Pedro teve uma experiência, e João também, no Monte da Transfiguração, não muitos dias antes ali. Tiveram uma experiência, mas eles dormiram na experiência. Eles dormiram na experiência. Pedro teve uma outra experiência ao andar sobre as águas do mar, mas fracassou na fé. E Jesus, então, o levanta pela mão. Porém, Maria, na sua experiência,
ela se sentia muito agradecida, porque ela fora liberta. E aqui tem uma lição tremenda. Aqui tem uma lição, porque para você avançar no crescimento da fé, você precisa permanecer. Versículo 11: entretanto, Maria Madalena permanecia junto ao túmulo. Permanecer. Eu gosto de pensar nos jardins, os jardins das Escrituras. No Antigo Testamento, nós temos o jardim do Éden. Que jardim, não? Que jardim? Diante de um fracasso, Jesus chama o casal pelo nome. Adão, onde estás? Adão, onde estás? O jardim ali, não? E ali Jesus, então, faz uma demonstração ao sacrificar o cordeiro. Todos aqueles que experimentam o jardim da oração, o jardim da prova, eu quero dizer a você que a caminhada da fé é uma caminhada para você receber os benefícios da provisão. Os benefícios da provisão. Quando o cordeiro foi morto e que o próprio Cristo, nosso Senhor pré-encarnado, faz a promessa de que viria o Salvador para ferir a cabeça da serpente, e Adão e Eva ali naquela situação terrível, de medo, reconhecendo a falha, eles acreditam, eles creem, e a fé mais profunda é aquela fé operante. E eu anotei na minha Bíblia aqui, é a fé confiante. Se podemos caminhar e devemos caminhar da fé infantil para a fé confiante, é nesse estágio de fé que você pode receber as provisões da graça. E foi ali no jardim que nosso Senhor Jesus Cristo, ele costura da pele do cordeiro morto como símbolo maior e faz vestes. Gênesis 3, versículo 21, nós temos essa provisão, não? A fé confiante, irmãos e minhas irmãs, é aquela fé em que você se predispõe para receber as provisões da graça. Mas para que isto aconteça, você precisa permanecer. Nesta manhã, se há aqui algum irmão, alguma irmã que, por razões da vida, da caminhada, a fé esteja fraquejando, porque a caminhada da fé nos prova, não? A palavra de Deus convida você a caminhar um pouco mais, a permanecer. Permaneça, não desista. Deus está preparando você para receber a, a bênção da provisão, a bênção da provisão da fé. Vamos avançar no texto bíblico, uma experiência tremenda, não? O texto bíblico nos diz que no final daquela tarde ainda, Jesus se coloca no meio dos discípulos, não? E eles estavam, os estudiosos dizem que eles estavam no cenáculo, o mesmo lugar em que Jesus havia ceado com eles. E eles estavam com as portas trancadas. Versículo 19 nos dá esta informação. Eles estavam ainda temerosos, com medo. A fé infantil, ela é uma experiência, mas nós precisamos migrar para a fé confiante, fé de certeza, não? E agora Jesus se coloca no meio deles. Que coisa linda! Jesus, nosso Senhor,
Jesus, nosso Senhor, sabendo que somos pó, feitos do pó da terra, ele vem ao nosso encontro. Na caminhada da fé, nós podemos vivenciar. Ele vem ao nosso encontro. Você que escreveu aí o pedido, você que está na busca de um milagre, permaneça no jardim. E Jesus se coloca e diz: a paz esteja convosco. E dizendo isto, ele mostra as credenciais. Oh, irmãos, no nível da fé, na fé confiante, você pode ver pelos olhos da fé, pode ver as credenciais do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu sacrifício soberano, pleno. Ele venceu a morte. Ele vai dar a vitória para você. E ele mostra as suas credenciais, mãos e o lado. E os discípulos se alegraram. E Jesus de novo diz: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Outro estágio de fé. O estágio de fé é o estágio em que a fé dá testemunho da sua experiência. A testemunho da sua experiência. Você pode dizer às outras pessoas a sua experiência de fé. Não aquela experiência da fé infantil, da fé iniciante, mas da fé operante. Você dá testemunho. Mas há uma condição. Pastor Wagner, na abertura desta sala de hoje, ele colocou este ponto, não. Mas há uma condição, irmãos. E esta condição, você pode olhar, pode marcar o texto bíblico. Estamos no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, que quando Jesus, nosso Senhor Jesus, ele diz: a paz esteja convosco, ele também soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito. Anote isso. Recebei o Espírito. Recebei o Espírito. Irmãos, na caminhada da fé, aqueles que perseveram em oração, aqueles que perseveram na oficina celeste, que é a oficina da aprovação, que nos refina o caráter. Nossa pátria não é aqui, a nossa cidadania não é deste mundo. Glória a Deus. Você precisa do Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Esse nível de fé é um nível da excelência da fé. Quando, mediante o Espírito Santo, você dá testemunho da sua fé, da sua experiência, da sua vivência, do seu relacionamento com Deus, através da oração. Por isso você precisa permanecer. Maria Madalena, ela foi liberta por nosso Senhor Jesus Cristo, no nível de fé, ela permaneceu e por isso ela recebeu uma dotação, uma visão, uma percepção, se tornou a primeira anunciadora do Cristo ressurreto. E agora Jesus se apresenta aos discípulos, assoprando o Espírito sobre eles, para que eles, na paz, pudessem dar testemunhos. Todavia, nós temos uma nota triste, porque na caminhada da fé existe uma possibilidade, sim, existe. Ela é uma possibilidade triste, que é a possibilidade da dúvida. Dúvida, dúvida. Dúvida é coisa de Satanás. É Satanás que semeia a dúvida na nossa caminhada de fé. Foi assim lá no Jardim do Éden. Colocou dúvida, dúvida. E é assim que ele faz hoje também. Meu irmão e minha irmã, permaneça firme. A dúvida é artimanha satânica. E veja, Tomé não estava no momento em que Jesus
ofereceu paz, ele não estava. Quando os discípulos disseram, os discípulos disseram da experiência, Tomé não creu, ele não creu. Versículo 24 nos informa, nós estamos avançando no texto, nos informa que ele não estava. E diante do testemunho dos seus irmãos, nós vimos o Senhor. Tomé disse: se eu não colocar o meu dedo nas feridas e eu não puser a mão do lado de nosso Senhor Jesus Cristo, olha que coisa terrível. Versículo 25. Olha, meu irmão, minha irmã. Tomé disse: de modo algum acreditarei. Isto é de chorar. É triste a gente ver um companheiro de caminhada de fé, uma companheira de uma caminhada de fé, que pelas situações da vida tem uma atitude igual a de Tomé. É muito triste. É por isso que nós aqui na sala 57, nós temos uma responsabilidade uns com os outros aqui. Uns com os outros. É de ombrear. Eu gosto muito dessa expressão. Pastor Wagner, meu companheiro de ministério, ombrear. Ombrear é você olhar o companheiro do lado e dizer assim: meu irmão, eu estou com você. Minha irmã, nós estamos juntos. Ombrear, ombrear. Nós somos responsáveis uns pelos outros, de ajudar-nos mutuamente no crescimento da fé, em compartilhar o testemunho. O testemunho, irmãos, o testemunho é coisa tremenda. Quando eu dou testemunho, eu fortaleço a fé de meu irmão. Quando eu falo de minha experiência com Deus, o meu demorar-se no jardim da oração, no jardim da prova, eu fortaleço a fé do meu irmão, da minha irmã. Mas Jesus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Deus é o Deus da provisão, né? Passado 8 dias, Jesus foi direto. Diz o texto, Jesus foi direto, Jesus se apresenta aos discípulos, e agora nesta visita estava Tomé. Jesus não rodeou. Jesus não rodeou. Jesus novamente ofereceu paz, que a paz esteja convosco, e Jesus foi direto a Tomé. Jesus foi direto a Tomé. Põe aqui o dedo e vê minhas mãos, Tomé. Chega também a mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, Tomé. Seja um crente. Avance no crescimento da fé, a fé operante. Não seja incrédulo, Tomé. E quando Tomé ouviu as credenciais de nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: Senhor meu Deus, essa é um texto bíblico tremendo, onde testifica de Jesus sendo Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Senhor, Deus meu. E Jesus disse: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Tremendo. Bem-aventurados que não viram e creram. Meus irmãos, que experiência de fé. Não ver e crer. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Hebreus capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. E agora Jesus diz assim: felizes são aqueles que não viram, mas creram. E o capítulo 20 termina de uma forma maravilhosa. Na verdade, alguns dizem que esse aqui é o capítulo final, porque o capítulo 21 é um adendo, mas aqui seria o fecho do Evangelho de João. Olha o que diz o texto, versículo 30 e 31.
Nós estamos na parte conclusiva da nossa perícope, não? Do estudo da palavra. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão registrados neste evangelho, neste livro. Estes, os sinais, os milagres que foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para ter vida em seu nome. Oh, coisa linda! Louvado seja o nome de Deus, pelo maior presente que Deus pode nos dar, pelo seu amor, que nos deu o seu Filho unigênito. Este é o Evangelho de João, né? Capítulo 13, versículo 16. Para que todos aqueles que nele creem tenham vida e vida eterna. O Evangelho de João não não é uma repetição dos outros três evangelhos, não, absolutamente. Havia um propósito para que você e eu possamos crescer na fé. E no Evangelho de João você não encontra a palavra milagres, mas você encontra sinais. A palavra sinais diz que sinal de que Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus. Que sinais são estes? O Evangelho de João começa com um dos lindos sinais, que foi a festa de Caná da Galileia, né? Onde, diante de uma decepção, porque tinha acabado o vinho, Jesus transforma a água em vinho. Nesta manhã, aqui na sala 57, o Espírito Santo está trabalhando, após a exposição da palavra de Deus. E o Espírito Santo está nos dizer que Jesus Cristo é a alegria de Deus para as nossas decepções. Ao olhar o capítulo 2 do Evangelho. Meu irmão e minha irmã, diante das decepções da vida, não fraqueje. Continue caminhando. Demore-se no jardim da oração. Você vai ver as credenciais de nosso Senhor Jesus Cristo. Sangue poderoso de Jesus Cristo. Selar você naquele grande dia. Amém? Amém. O batismo diário do Espírito Santo. Caminhada de fé, meu irmão e minha irmã. Persevere. A olhar os sinais, aqui no Evangelho de João, nós podemos ver aqui no capítulo 4, né? A cura do oficial do rei, né? Que coisa tremenda. Quando o oficial disse, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Desce antes que o meu filho morra. E Jesus então disse, você pode ir, que o teu filho vai viver. O filho está vivo. E ele foi. E quando ele estava voltando, ele acreditou na palavra, uma fé operante, fé de confiança. Os servos veio no encontro. E eu assim, olha, o seu filho tá vivo. Ele falou, que hora foi esta? Ele falou, ó, essa foi a hora sétima. Aí ele se lembrou, poxa, foi exatamente na hora em que Jesus disse que para mim voltar que meu filho ia viver. Fé operante. O que quer dizer esse sinal no Evangelho de João? Jesus é a resposta de Deus para suas dúvidas. Persevere, meu irmão e minha irmã. As provas são obreiros de Deus para nos apurar, para nos ascender à cidadania celeste. Deus tem propósitos para você, para todos nós aqui da sala 57. Deus tem propósitos para todos nós. E assim nós poderíamos olhar o Evangelho de João e ver nesses sinais os grandes propósitos de Deus. Podemos ver aqui na cura do cego de nascença, capítulo 9, que sinal tremendo. Jesus fez várias curas de cegueira, vamos dizer assim, né? Todavia, somente João trata desse assunto do cego nascido de nascença, porque a pessoa poderia ter uma limitação de visão, mas aqui este nasceu cego. Esse nasceu cego.
Então, ele foi na direção, ele viu o homem cego. Jesus está olhando, está vendo você, está vendo a sua necessidade. Foi Jesus que fez a proposta, tomou o barro. Foi Jesus que fez o preparado. Não havia poder no preparado, mas o poder estava na palavra de Deus. E ele colocou isto nos olhos do cego. A iniciativa é de Deus, porque Deus nos ama, Deus tem propósitos na nossa caminhada de fé. E ele então pôs e diz: vai e lava-te. E quando o homem voltou, ele não viu mais Jesus, mas o coração do homem queria ver Jesus. Até que ele, passando por uma dificuldade tremenda, foi expulso do templo, até seus próprios pais os deixou sozinho, mas ele dava testemunho, porque a fé de confiança é a fé que dá testemunho. Até que um dia Jesus se apresentou a ele, sabendo dele, a situação que ele estava, Jesus se apresentou. E ele então disse assim, mas ele falou, eu queria ver Jesus. Ele falou, você está falando com ele. Aí ele adorou. Esse é um sinal de que Jesus é a luz de Deus para a nossa escuridão. A nossa escuridão. E talvez o sinal mais tremendo é o capítulo 11 de João. Todos esses sinais estão no evangelho unicamente de João, porque o propósito de Deus para que este evangelho nos alcançasse hoje é de que Jesus é a solução de Deus para todos os seus aparentes problemas na caminhada de fé. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O que é a fé, irmãos? O que é a fé, minha irmã? Concluímos, pois, com Romanos capítulo 11. Eu estou localizando. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Meu irmão, continue. Minha irmã, continue. Vamos ombrear uns aos outros. Vamos orar uns pelos outros. Vamos interceder uns pelos outros. Louvado seja Deus por esse ministério maravilhoso da intercessão aqui na sala 57. Irmã Val e outros aqui. Fé é a convicção de fatos que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, quem são essas testemunhas? Homens e mulheres de fé do passado. Apedrejados, cerrados, provados, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelha, cabras necessitados, afligidos, maltratados. Estes homens e mulheres são as testemunhas de fé. Só que o texto bíblico diz, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, ao seu respeito, ao meu respeito, sala 57, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, o capítulo 12, na verdade, é a continuação do capítulo 11, portanto, por isso começa aí, né? Portanto, também nós que temos estas testemunhas, nos desembaracemos do pecado e corramos com perseverança, permanecer a carreira que nos está proposta. Coisa linda. Louvado seja Deus pela palavra viva. A carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. A Bíblia está se fechando, mas ela continua viva na nossa experiência de fé. Amém, irmãos? Amém, minha irmã? Deve continuar viva a nossa experiência de fé. Eu vou orar por você. O texto bíblico é maravilhoso, nos emociona, não? Eu vou orar por você, por todos nós. Pai, a sala 57 é uma bênção. Louvado seja o teu nome. Porque tu tens propósito para a tua igreja remanescente. São estes movimentos,
que nascem no corpo da igreja. Movimentos de reforma, movimentos de testemunho, de oração, de busca, de implorar o Espírito Santo. Senhor, sopre sobre nós o teu Espírito. Nós somos feitos do pó da terra, tu sabes. Mas em Cristo Jesus somos renovados, somos transformados. Por favor, ó Pai, atenda às demandas dos teus filhos e filhas, tanto aqui na plataforma Zoom, como no YouTube, e aqueles que assistiram depois. Querido Pai, estenda a tua mão sobre todos nós, cure nossas feridas. Necessitamos de ti, Pai. Louvado seja o teu nome. Em Jesus. Amém. Amém. Tremendo, irmãos. Deus abençoe você. Benção, né, pastor? Que benção. Vou pregar esse sermão, posso? Ô, pastor, essa palavra viva, pastor. Deus Vou, seja louvado por sua palavra. vou compartilhar isso. O senhor estava aí falando, pastor, eu aqui com um videozinho de uma criança, pastor, que está voltando da quimioterapia com os pais. Sim, senhor, pastor. Sentada no lugarzinho dela lá, segura, e ela faz uma oração que representa muito isso que o senhor acabou de falar sobre essa fé dependente, né? Dessa fé que vai crescendo na experiência até ela se tornar uma fé madura, concreta, né? Uma fé da própria experiência, não de ouvir das pessoas, mas é a fé da própria experiência, do compartilhamento da própria experiência de quem é Jesus para você e de quem você é para ele. E essa Porque, criança, pastor. pois não, você. Não, não, desculpe, querido pastor. É que quando eu nego o meu testemunho, eu estou negando a possibilidade de crescimento de fé do meu irmão e de minha irmã. Quando eu nego, né? É isso mesmo, pastor. Algumas pessoas até têm dificuldade de dar testemunho, sabia, pastor? Ah, eu não quero aparecer. No testemunho não somos nós que aparecemos, quem aparece é Cristo, porque o que ele faz em nós manifesta a glória e a própria existência dele. Então, quando eu conto o que Cristo fez em mim, ele é enaltecido, ele é glorificado. Então, um testemunho é feito assim, né? E essa menininha, pastor, vai ensinar para a gente um pouco dessa fé tão linda que o senhor pregou aqui hoje. Vamos dar uma olhadinha, eu vou narrando, que tem algumas letrinhas, e alguns irmãos não conseguem ler. Então, eu vou ajudar e depois passo o videozinho na íntegra de novo. Essa é a Lília, ó. Após a químio, fez a oração mais linda que já vimos ela fazer. Esse é o texto do papai e da mamãe, tá? Olha só. Muito obrigada por dia de hoje. Eu gostei muito desse jejum. Eu amo você. Eu creio que eu vou batizar pelas águas. Eu creio você forte e corajosa. Que a mamãe e o papai vai chorar de alegria. Eu desejo chorar. Mas eu vou acalmar eles. Em nome do Senhor. Amém. Ela está vindo de uma quimioterapia, pastor. Ela tem câncer, essa menina. E ela sabe disso. E ela vai dizer assim, ó, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu gostei muito desse jejum. Eu amo você. Ela falando com Jesus Cristo. Ela vai falar dos pais, né? Antes, eu creio que você vou batizar pelas águas. Ela está pensando no batismo dela. Pais cristãos, né? E aí ela continua dizendo assim, ó, eu creio que você, deixa eu ver o outro temazinho, assim, que a mamãe e o papai vai chorar de alegria. Falando sobre o batismo dela, né? Da entrega dela, ela crê que o papai e a mamãe vão chorar de alegria.
o texto continua, ele proteja Jesus. Ela está pedindo proteção para os pais. Mas eu vou acalmar eles. Você é uma criança que acabou de sair de uma quimioterapia, sabe que tem câncer, e está dizendo, eu vou acalmar meus pais. Eu vou acalmar meus pais. Que coisa extraordinária, né, pastor? E aí, em nome do Senhor, amém. E aí, desse ponto para frente, ela tem uma fala com os pais. Amém. Amém, filha. Meu Muito Deus. bem. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me chegar somente pelo sangue. Proteção, meu tintim, proteção. Ela começa a fazer uma outra oração. Depois ela lembrou que faltou mais alguma coisa. E ela foi orar de novo. Ora porque, olha, ela ora pelo irmãozinho. O meu priminho, É o priminho. Meu priminho, que eu gosto muito dele. que eu gosto muito dele. Não tá nenhuma arranhão E não deixa nenhum arranhão nele. que ele chora, Senhor. Ele chora, Senhor. Eu não gosto que ele chore. Você chora muito, Senhor. Também meu irmão é muito Meu irmão pequeno é muito pequeno. pequeno. Deixa eu brincar com ele, Senhor. Deixa eu brincar com ele, Senhor. Vamos fazer um brinquedo pra ele, Senhor. Eu vou trazer um brinquedo para ele, Senhor. Pra eles brincarem muito, Para eles brincarem muito. muito. Pra eles dar a mãozinha, Para eles dar a mãozinha, para dançarem dançar e brincar muito, e brincar muito. Senhor. Veja novamente. Muito obrigada por dia de hoje. Eu gostei muito desse jejum. Eu amo você. Eu creio que eu vou batizar pelas águas. Eu creio você forte e corajosa. Que a mamãe e o papai vai chorar de alegria. Eu deixo eles chorar. Mas eu vou acalmar eles. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Amém, filha. Meu Muito Deus. bem. Esse momento aí é porque ela pede esse hino, porque ela gosta muito desse hino. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me chegar somente pelo sangue. Dos pecados. Proteção, meu tintim, proteção. O meu priminho, que eu gosto muito dele. Não tá nenhuma arranhão nele. Que ele chora, Senhor. Você chora muito, Senhor. Também meu irmão é muito pequeno. Deixa eu brincar com ele, Senhor. Vamos fazer um brinquedo pra ele, Senhor. Pra eles brincarem muito, muito. Pra eles dar a mãozinha, dançar e brincar muito, muito, Senhor. Eu me sinto diante dessa criança, pastor, muito pequeno. Pastor Wagner, se isso toca o nosso coração, imagina o coração de Deus, né? Pastor, Por isso que nós precisamos dar testemunhos para que o evangelho seja realmente alcançado, as pessoas, enfim, porque Deus tem pressa de voltar, acabar com isso. Se nós somos tocados, imagina o coração de Deus. E pastor, assim, se eu conseguir chegar no nível desse, depois de fazer uma quimioterapia, minha fé desenvolveu.
depois de passar por um turbilhão de problemas, depois de não entender algumas coisas que acontecem, chegar no nível de uma dependência infantil dessa. É uma dependência infantil, né? Ela confia plenamente dentro do seu estágio de fé, da sua compreensão de Deus. Ela acredita que está falando com Deus, pastor. Ela acredita que Deus está ouvindo. Ela crê, pastor. O que mais me impressiona nessa criança é que ela crê. Pastor, esse assunto de crescimento, ele é um assunto sério, porque se existe uma artimanha satânica, é a artimanha de que a gente está na igreja, fazendo as coisas, participando, sendo até oficial da igreja, mas a minha relação com Deus, ela não cresce. Por isso que Deus permite certas coisas, né? Porque eu posso estar com a mão no arado, mas o meu coração não está ali. Não está ali. E Deus, As experiências, pastor, na vida, elas, elas precisam nos fazer amadurecer mesmo, né? Nesses últimos 20 dias, 30 dias, talvez estejam sendo os dias mais duros da minha vida, porque eu estou numa luta em que o Senhor está amadurecendo lugares na minha caminhada que talvez não fossem tocados de outra maneira. E passando pelo que eu estou passando, eu percebi que eu tenho buscado a Deus com uma intensidade tão grande em busca de um milagre, porque eu creio que Deus faz milagres. amém, Quando Jesus esteve aqui, nem todos foram curados, mas houve aqueles que foram curados. Então, se foram, esses milagres podem se repetir hoje, e eu creio nisso. A busca é responsabilidade minha, e a autonomia de realizar é de Deus. Essas coisas combinam pela fé. Mas eu cheguei a uma conclusão. Toda essa busca intensa que eu estou tendo é mediante o sofrimento da minha esposa. É muito difícil vê-la sofrer, isso me traz uma angústia muito grande, e eu quero que ela se livre daquilo, porque aí explico para Deus o porquê eu quero, né? Isso também é válido. Mas eu cheguei a uma conclusão, sabe? E estou pensando nisso e amadurecendo, porque eu não devo me angustiar ou buscar a Deus intensamente, ou chorar e clamar só por conta do sofrimento da minha esposa, muito embora isso nos mova. E aí eu perguntei para mim, quando é que você vai chorar, Wagner, por causa dos sofrimentos de Cristo? Quando é que você vai se angustiar porque ele sofreu por você? Eu não devo me... A intensidade da minha busca deve vir, dentre muitas outras coisas, e primariamente porque Cristo fez por mim, pastor. amém, amém. Pastor Wagner, quando a gente olha a história da Sala 57, de forma especial, esses últimos 4 anos, a gente vê que Deus tem um propósito espiritual com a Sala 57. E Deus escolheu o senhor e outros pastores e voluntários, irmãos e irmãs, moderadores, enfim, etc. Porque Deus tem algum propósito espiritual com tudo isso, pastor. Aquele dia em que nós oramos, já uns meses atrás, aqui atrás tem um lugarzinho de oração aqui na sala, que eu falei, nossa, pastor, eu conheço uma pessoa, um médico. Aí ele falou, não, mas já estamos nesse caminho. Eu fiquei, eu- nossa, eu falei, nossa, pai, como... E, e aqui nós temos vários que assistem a 57, que não nasce por Hortolândia. Em vez em quando a gente conversa sobre o Senhor,
sua experiência. Mas Deus tem um propósito, pastor. E o propósito é espiritual. É espiritual, como o senhor disse. Alguns foram curados, outros não. Agora, uma coisa é certa, pastor Wagner. Ô amigo de ministério, caminhado, meus irmãos e minhas irmãs. Uma coisa é certa, de que naquele grande dia, na manhã da ressurreição, todos aqueles que perseveraram nesta fé, quando abrirem os olhos, oh querido, já terão o corpo transformado. Porque Coríntios 15 e Tessalonicenses, pastor Wagner, é a palavra de Deus. Diz que primeiro os que dormem, num abrir e fechar de olhos, eles já terão o corpo, olha, o corpo transformado em corruptível. Depois nós, o que ficarmos, seremos transformados e subiremos nas nuvens para o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Wagner, pastor Wagner, esse é o zênite da caminhada de fé. Pastor Abdoral, não sei se ele está assistindo aqui a sala, mas ele vai se lembrar. Nós fizemos a unção de um velho guerreiro, pastor Edson Lima, há umas 3 semanas atrás. A filha chamou e nós fomos. E quando nós estávamos apresentando a credencial ali no hospital para poder entrar, nós oramos, pedimos que Deus abençoasse o nosso ato ministerial e aí entramos pelo corredor afora. E quando nós entramos no quarto, ali estava o pastor Edson Lima, já ali no seu momento, e a filha do lado, pastor Wagner. Amigo, o senhor fez tanto isso, faz ainda. Quando nós falamos com ele, pastor Edson, o senhor sabe o que estamos fazendo aqui com o senhor? E ele, sem poder falar direito, né? Ali, naquela situação, ele dizia assim, eu creio, numa voz embolada, sabe? Eu creio, eu creio, eu creio. Pastor, 2 dias depois ele veio a óbito. Mas quando o pastor Edson abrir os olhos, vai ser o mesmo quando Adão abriu os olhos. Porque quando Adão abriu os olhos, a primeira coisa que ele viu foi o seu Criador. Essa é a experiência daqueles que dormem no Senhor. Se Deus não cura, Deus salva. Porque Tiago diz que a oração é para salvar. Não fala que é para curar. Para salvar. Essa é a confiança que temos. É madura, né, pastor? Tremendo, pastor. É madura. É isso que Deus quer que nós... E pastor, Sala 57 tem propósito espiritual, pastor. Quantos de nós estamos com o nosso vagãozinho atrelado uns aos outros aqui? Estamos juntos aqui no testemunho, orando uns pelos outros, nos apoiando, né? Os jejuns, tudo, pastor, é propósito espiritual. E se Deus escolheu o senhor, pastor, para liderar esse movimento nesse momento histórico, eu ouso dizer, louvado seja o nome de Deus, ouso, né? De ousadia. Então, nós temos que nos manter com os olhos fitos no autor e o consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, viu, amado? Amém. Pastor, da mesma forma eu digo, Deus seja louvado. Desculpa, essas coisas emocionam a gente, né? A Deus sala, abençoe a todos sala, nós.
O vento sopra onde quer, meu pastor. Quem controla aqui é o Espírito Santo, tá bem? Amém. Grande Amém. abraço. Muito obrigado, viu, meu pastor? Um abraço. Grande dia, abraço na família. Que bom, né, irmãos? Momento edificante da palavra de Deus. Unicamente quando a verdade chega ao coração, acompanhada pelo Espírito, vivificará a consciência e transformará a vida. Unicamente quando a verdade chega ao coração, acompanhada pelo Espírito, vivificará a consciência e transformará a vida. Na verdade, aqui, toda a palavra de Deus. Viu? Importante. Antes de mandar o seu link, ore, amado. Ore. Não faça isso de maneira automática. Como o pastor acabou de dizer, nós estamos num contexto espiritual. Então, não adianta achar que você simplesmente vai mandar o link e as pessoas vão entrar. Não. Isso aqui é espiritual, viu? Então, ore antes. Conheceu mais uma participante da sala 57, a irmã Selma, tá vendo? Ativa na sala, Selminha. É que eu não entro, pastor, porque a minha carga é muito grande. Eu oro todos os dias. Eu acho que para uns 130 pessoas, eu mando 130 áudios todos os dias. Você manda 130 áudios de oração. Todos os dias. Hoje, quando a Miriam me falou, lógico que ficou algumas pessoas para trás, né? Aham. Que não deu tempo, não deu tempo. Aí o celular vai falar assim: Você tá bem? O que que aconteceu que você não orou hoje? São 130 nomes. Você faz 130 orações de áudio. É isso? Eu acordo, pastor, não minha família não pode ouvir. É, 10 para as 2, 2 horas, todos os dias. É de domingo a domingo, todos os dias. Vamos contar essa história, viu? Um abraço. Fica aí que a gente vai. Um- Tchau, fica com Deus. A As sala. bênçãos, Opa, abre de novo aí. Desculpa, Selminha. Abre o áudio aí. Abre o áudiozinho. pastor, as bênçãos são muito grande, eu não mereço, mas eu agradeço. Não sou eu, é o Espírito Santo, eu falo, porque eu só sou um instrumento na mão do Senhor. A, Mais nada disso. a Val está Que ele dizendo que recebe suas orações. todos os dias. Que maravilha, né? Que maravilha. E, de fato, a gente precisa se defender das pessoas que entendem mal isso, né? Tudo isso é feito para a glória do nome de Jesus e é movido pelo Espírito Santo. A Selma só é um instrumento. E por que que tu não manda áudio? Tá me ouvindo aí? Por que que você não ora, né? Olha, a Selma está falando das orações dela. Não, tem que falar mesmo. Aí você ora, você ouve e diz assim, rapaz, vou fazer isso. Ó, a Giovanina Fiore me manda áudio de oração. Tem mais pessoas que foram despertadas para esse movimento de oração e tem sido uma benção, né? Vamos continuar, Selminha, vamos contar a sua história que eu vai gostar de saber. Qualquer hora, qualquer hora. A gente vai combinar, tá bom? Muito obrigado. De nada. Tchauzinho. Tenha um bom dia. Grande dia na presença de Deus. Bom, né, irmãos? Muitas experiências na sala, muitas experiências. É isso aí, né? Então vamos lá? Falando de experiência, Dona Joselina vai falar com a gente sobre a experiência dela e é muito legal. Vamos lá, deixa eu buscar a Dona Joselina. Achei, Dona Joselina. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Bom dia, sala 57. Nós nos encontramos no Mosaico ontem e estamos nos encontrando novamente aqui para conversarmos um pouco mais sobre o que ouvimos ontem. E é muito importante. Você mora aonde, Joselina? Eu moro em Matões, município de Calcaia, Ceará. E você tem 2 filhos, é? Eu tenho 4 filhos. Opa, 4 filhos. 4 filhos. Consegue dizer o nome aí sem esquecer nenhum?
Tranquilo. Geisa, que é a caçula, é uma vendedora. O Guilherme Lima é um veterinário. Jane Lima é uma farmacêutica. E Gisele Lima é uma psicopedagoga. Maravilha. E você trabalhou em quê? Ou trabalha ainda, né? Eu trabalho, eu sou uma agente comunitária de saúde. Então você lida com um monte de gente aí em Matões. Sim, liderança comunitária também, né? Uhum. E a Joselina é adventista há quanto tempo? E 55 anos. Então, a senhora tem uma vida inteira dedicada ao adventismo. Sim, muito embora um período, né, que é como se tivéssemos mortos. Deu uma oscilada, né? Deu uma enfraquecida, mas reviveu. Amém. E a gente vai contar como é que aconteceu esse reavivamento na vida da irmã Joselina, que igual ao dela, ou semelhante ao dela, pode acontecer com você, que está me ouvindo, que está me vendo agora, ou pode acontecer de maneira completamente diferente. O que importa é que o Senhor nos reavive, certo? Você teve uma infância na Igreja Católica, sua mamãe perdeu 2 filhos, e você diz que sua mamãe perdeu esses filhos para que ela reconhecesse a Deus. Como é que foi que a sua mãe perdeu os filhos e que idade eles tinham e que contexto foi que isso aconteceu? Minha mãe, ela era cantora da Igreja Católica, então ela organizava, minha mãe fazia crisma, fazia todos os movimentos da Igreja Católica, né? E então, num certo período onde tinha engravidado de mim, já tinha 3 filhos na época, um de 2 anos, que estavam engatinhando próximo já da rede onde ela estava comigo, amamentando, e os outros 2 mais velhos estavam brincando. Eu falei abóbora, mas era como se fosse brincando com uma cabaça, uma cabacinha seca, como se fosse uma bolinha. E era um período chuvoso, e então tinha os córregos de água, e deduz-se que essa cabaça caiu dentro de um dos córregos, né? E então levou para a cacimba. É como se um tivesse tentado pegar a cabaça e então caiu, e o outro foi tentar pegar o outro irmão, né? Então caíram os 2. Só que procurava-se em todos os arredores, nas casas, nas plantas, onde é que estavam os meninos, e não foi encontrado, né? E por último foram procurar na cacimba. E então já estavam lá já os 2, né? Já não tinha mais como resistir, e tentaram puxar pelos cabelos para ver se conseguiu, né? Ainda resgatá-los com vida, mas não tinha mais jeito. Estavam os 2 agarradinhos dentro da cacimba. Cacimba, para quem não é da região, é o quê? É um poço, né? Antes feito de um buraco feito com tijolos. Outros com manilha, com anéis, né, de cimento. É Na época, onde se fazia reserva de água para a família. exatamente. E aí E eles foram então aí, ali. após tudo isso, ela, pronto, foi onde entrou em desespero. Falam até que eu passei 3 dias sem ser amamentada, pelo fato de que ela entrou em estado de choque e ficava nas leiras, né, que é o espaço onde se planta batatas, milho, feijão, essas coisas. Então, ela diz, rolando nas lamas, tanto ela como meu pai. E você está adorando conosco hoje, pensa assim, né? Isto aí, eu até conversei com a Joselina ontem. Isso é vontade de Deus? Não, não é vontade de Deus. Deus não permite realmente que as pessoas morram. Ele não gosta, ele não é da vontade de Deus que as pessoas morram, que as pessoas venham ter o final de suas vidas, né? Então, assim, eu vejo que foi permitido porque minha mãe, ela era altamente católica e ela precisava do conhecimento da verdade. E como se não acontecesse isso, minha mãe talvez não tivesse tido a oportunidade de conhecer a verdade.
Foi aí que ela, em desespero, no meio das plantas, das mangueiras, que tinha muitas mangueiras lá, e então ela chorava, e então ela ouviu uma voz. E essa voz era a voz do Espírito Santo. E ele dizia: tu ainda receberás teus filhos. E ela ficou sem entender, porque na religião em que ela estava, ela não foi esclarecida sobre essa ressurreição, que as pessoas morrem, que um dia vão ressuscitar. E ela diz: como se meus filhos morreram? Mas aí o Espírito Santo começava a falar repetidas vezes. E não foi só uma vez, foi vários dias. Tu ainda receberás teus filhos. Foi quando uma irmã dela, né, tinha recebido a mensagem da verdade, morava em Fortaleza, trabalhava lá, e aí voltou para nosso interior, e aí falando, né, já trazendo a mensagem, os estudos, e aí foi quando começaram a introduzir os estudos da verdade para minha família, meus pais, e aí foi onde eles vieram entender e compreender que existe ressurreição após a morte. Aí foi Coisa, que ela né? entendeu. E ela aceitou isso. E então, assim, foi uma mudança bem brusca, porque ela teve que sair, porque ela tinha uma esperança, tinha certeza de que ali estava com a verdade, porque estava escrito na Bíblia. Essas mensagens, essa passagem foi mostrada para ela dentro da Bíblia. E aí ela comparou com o estudo que a irmã trouxe para a Bíblia, e ela viu que a Bíblia ela realmente é a verdade, e aí ela passou a abandonar as práticas, né, que ela vinha praticando, e passou agora a praticar, a evangelizar. E então, assim, se não tivesse acontecido a morte dos meus irmãos, talvez minha mãe ainda hoje permanecesse sem o conhecimento dessa verdade. Eu estava vendo uma reportagem sobre essa situação no sul do país, e o camarada resgatou uma família, havia algumas crianças nessa família resgatada, e enquanto o barco passava ali na água, indo para um lugar seguro, uma das crianças apontou e disse: você pode pegar aquela boneca para mim? E aí esse camarada se aproximou, e quando lançou mão daquela que seria uma boneca, na verdade era uma criança morta. E o camarada manda o áudio para a esposa, aflito, sofrendo muito, e diz que para ele bastava aquele dia que ele não aguentava mais ver tanto sofrimento, né? Tanto sofrimento. E Amado, assim como a história, né, da minha mãe, eu acredito que muitas pessoas que também já perderam seus entes queridos, seus filhos, seus pais ou irmãos, que com certeza com essa tragédia do Rio Grande do Sul, novas histórias vão se repetir como essas. Então, assim, para muitos é o fim de tudo, mas não é. Às vezes é o recomeço de uma nova história que a gente não entende agora, mas lá na frente todos eles vão entender o porquê de todas essas coisas. uma coisa muito importante para a gente fazer a divisão hoje, e é uma linha fina, mas é necessário fazer a divisão, a distinção de uma coisa e outra, que é o que é vontade de Deus e o que é permitido por Deus. Deus permitiu que essas duas crianças morressem. Deus permitiu que aquela criancinha, no meio daquela água, morresse. Deus permitiu que houvesse a enchente no sul. Deus permitiu tudo isso. Pastor, explica isso. A permissão de Deus está no fato de você ser livre. Ouça aqui, ó, preste atenção. A permissão de Deus está no fato de você ser livre. Deus permite que você seja livre. Então, Deus permitiu que os pais daquela criancinha namorassem e a tivessem, porque senão ela não teria morrido naquela água. Deus permitiu que aquela criança viesse ao mundo, porque deu liberdade para os pais morarem naquela região. Deus permitiu que os dois irmãozinhos morressem, porque Deus permitiu aos pais liberdade para namorarem, para casar, para morar naquela casa. Deus permitiu que eles cavassem aquela cisterna e que tivesse. Tudo foi permitido porque Deus nos dá liberdade. Deus permitiu, inclusive,
que os homens assolassem os rios que provocam as enchentes. Deus permitiu que os homens desmatassem as cidades que provocam desequilíbrio em nosso planeta, o aquecimento global, que provoca essas pancadas de chuva, ou a seca em outros lugares. Deus permitiu tudo isso, porque ele dá liberdade para o homem desmatar, dá liberdade para o homem destruir, porque Deus não pode tirar a liberdade. O homem escolhe fazer o que quiser. Neste sentido, Deus permite todas as coisas. Agora, Aí as consequências vêm, né? não foi vontade de Deus que os Não. irmãozinhos dela morressem. Não foi vontade de Deus que aquela criancinha estivesse boiando naquela água. Não foi vontade de Deus que o sul estivesse agora cheio de água. Não foi vontade de Deus que os rios fossem assolados. Não foi vontade de Deus que as matas fossem acabadas pelo ser humano. Nada disso é vontade de Deus. Você entende o que é permissão e o que é vontade? Porque às vezes, quando a gente diz assim, Deus permitiu, a gente atribui à palavra permitir o mesmo teor da palavra vontade. E as coisas são completamente diferentes. Para compreender isso, para não atribuir a Deus uma culpa que Deus não tem. Isso é muito importante, né? Deus permitiu que a minha esposa tivesse dor hoje. Mas ele permitiu em que sentido? Permitiu que nós fôssemos a primeira cirurgia, a segunda cirurgia, permitiu que nós fizéssemos a artrodese, permitiu que nós colocássemos o neuroestimulador, tudo por necessidade, mas ele permitiu, ou seja, eu fui livre para fazer isso. Agora é vontade de Deus que ela tenha dor? Não. O ponto próximo é como ele faz a gestão disso, é a autonomia dele. A mim, eu tenho que ter fé. E essa fé, pastor, que faz ela permanecer até hoje, porque mesmo doente, minha mãe, mas ela mantém essa fé viva de que ela vai receber os filhos dela, entendeu? Ela vai ter esse privilégio. Essa fé é despertada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Você vê que ela conhece a libertação da mente dela através da palavra de Deus. E essa Bíblia precisa estar viva em nosso coração. E eu li hoje, no link que nós compartilhamos com vocês, não joga fora o link, não. Pega cada texto, guarda para você. Aquilo ali é uma pesquisa importante. Unicamente quando a verdade chega ao coração, acompanhada pelo Espírito, vivificará a consciência e transformará a vida. A Bíblia, acompanhada pelo Espírito, pode e vai mudar a sua vida. Amém? Amém. A dona Joselina Maria, normalmente seria Maria Joselina, né? Mas aí deu uma invertidazinha, né? Acorda, meu irmão! Tem gente que começa a viajar na maionese, né? Deixa eu só mandar um recadinho aqui, dona Joselina. Ontem estive na casa do irmão Lídio, um amadozinho que tem 90 anos, está enfrentando um câncer de pele. Fiz uma visita ontem à tarde. Estive com a Niva, que é a sua esposa, e a sua prima ontem. Tivemos um momento agradável, um abraço para essa família. São parentes da Cláudia, do irmão Jorge e da irmã Aleide, que são membros da igreja do Valparaíso 1, que eu faço o pastoreio nessa igreja. Deus abençoe vocês, foi muito agradável estar com vocês ontem nessa visita pastoral. A vida seguiu, né? Você cresceu, se tornou adventista do sétimo dia, como você disse, tem 50 e poucos anos que você dedica sua vida ao adventismo, mas um trecho desta vida se tornou bem complexo quando a sua fé, ela perdeu a força, você se viu literalmente morta dentro da igreja. A Joselina passou por uma separação, o ex-marido dela hoje tem uma outra família, nós não vamos entrar neste contexto, muito embora ontem, quando nós conversamos com a Joselina, ela estava feliz, intercedeu por seu ex-marido, que passou por um problema e graças a Deus estava bem, mostra os sinais da cura no coração da Joselina,
que a gente vai ver como isso aconteceu. Joselina, a gente não vai passar pelo processo de divórcio, todo o sofrimento. Nós vamos direto para o momento em que este sofrimento pelo divórcio, as circunstâncias afetaram sua fé, e você me disse que você ia à igreja mortinha da Silva, né? A igreja não fazia mais sentido para você, né, filho? Não, isso foi, acho que mais de 2 anos. Eu ia mesmo como só para cumprir aquele ritmo, né, de ir para a igreja, Bíblia na mão, e mal participava das coisas, porque, na verdade, nem os sermões eu escutava. A gente estava Sim. no banco, mas a mente fervilhando lá fora, com muitas coisas, pensando na vida, no que era proporcionado, no que pensando, Aquela situação da separação lhe causou muita dor. porque E mesmo se separar, nós já não estávamos bem, porque quando ele se desliga da igreja, quando ele passa a ter o convívio com outras pessoas que não faziam parte da igreja, foi havendo um distanciamento. E aí, então, assim, era o meu desejo era todos os sábados ir para a igreja com a família e tudo, sentar na igreja, é um desejo que toda mulher tem, de o marido estar do lado, né? E ao me deixar na igreja, eu pensava que ia descer do carro e ia entrar comigo na igreja, mas não, ele não fazia parte daqueles momentos, e primeiro isso me você, angustiava primeiro você muito, viu o marido se distanciando, não adorando mais com você, não adorando com a família, aquilo começou a lhe angustiar. Depois veio a notícia que não era somente isso, que havia toda uma série de outras atitudes que fizeram você ainda se angustiar muito mais. O fato é que você foi colocando tanta coisa ruim para dentro de você, deixando que essas circunstâncias que cercaram você infectassem sua mente com coisas ruins, que você chegava ao limite de estar sentado na igreja com a Bíblia na mão e sequer conseguir ouvir o sermão. Tão mergulhada você estava no que você vai chamar de lixo. Irmãos, olha aqui para mim, ó. Os maus pensamentos secam a alma. Os maus pensamentos secam a alma. Deixa eu dar outro abraço aqui. Delmarina Feliz, sua lindinha. Tá ali, ó, Delmarina. Conversei com ela ontem. A história de Delmarina. A história de Delmarina é uma história de milagre que você vai acompanhar aqui na sala 57. Uma benção. Vamos ver se tudo dá certo para a gente contar essa história na quarta-feira. Beijo, Delmarina. E eu estava falando sobre os pensamentos maus, o negativismo, pensamento destrutivo. Amigo, ele seca a alma, ele vai matar, ele vai destruindo você. Se liberte desse lixo, dos pensamentos negativos. A gente não crê, irmã Joselina, no pensamento positivo como uma ferramenta motivacional. Não. A Bíblia diz assim, ó, aquilo que você pensa é o que você é. A gente crê na correlação entre nosso estado de espírito e nossos pensamentos. Se você for uma pessoa que joga lixo para dentro de você, que alimenta a mágoa, que alimenta o ódio, que alimenta a vingança, que alimenta o mau espírito, você vai destruir você mesmo. destrói a mim, destrói quem está do seu lado, todos passam a conviver com esse odor, o odor do mau cheiro do lixo, entendeu? Porque o lixo acumulado, ele causa odor, chorume, e então é isso que eu me via. Você sabe que é muito bonito ver Joselina chorar? É lindo, irmãos, é lindo. Sabe por quê? Porque esse choro de Joselina não é mais o choro da angústia, não é mais o choro de quando ela estava cheia de lixo dentro dela, de pensamentos que estavam corroendo. O choro dela, deu para perceber claramente ontem, é um choro de libertação, irmão. Você vai ver que coisa linda aconteceu com ela. No meio dessa turbulência toda, separação, as circunstâncias, a dor, ela desejava vingança, irmãos. Estava cheia de coisa no coração dela. Com a Bíblia na Ódio, mão.
ódio, muito raiva, muito era nervosa, jogando pedra para todo lado, eu digo com palavras, né? Porque o lixo era tão grande que até o que estava dentro de mim, na minha mente, eu queria jogar para os outros. Então, eu estava atingindo outras pessoas, os próprios filhos. Os filhos começavam a sofrer por causa disso, né, Joselino? Eles não tinham culpa do que estava dentro, mas eles sofriam porque você reverberava isso, né? Literalmente, eu vou usar uma expressão feia, mas a gente vomita isso nas pessoas. É literalmente, né? A gente Exatamente. vomita essas coisas ruins. E o lixo não permitia eu orar pelo meu marido. Era tanto lixo porque, assim, em vez de eu estar na igreja, me ajoelhar, naqueles momentos de angústia, de tristeza, em casa mesmo, onde eu estivesse, eu não tinha força mais para orar, porque aí era um momento que eu tinha que ter orado por ele. Mas Deus sabe todas as coisas, porque enquanto a gente pensa que deveria ter sido feito assim, mas a gente vê a vitória, vê a história de um outro lado, de um outro ângulo, com os resultados mais positivos. É porque você está dizendo isso, porque hoje o Espírito de Deus ampliou sua visão. Você não vê como um lixo dentro de você, você vê como Deus aproveitando oportunidades para fazer a Joselina crescer. A gente consegue ver isso. A Joselina teve uma Covid e ela decidiu tratar essa Covid diferente. Ela mora próximo à praia e ela ia para a praia fazer caminhada na praia para restaurar a saúde. E lentamente ela foi readquirindo as forças físicas, vencendo a Covid. Mas você chegou num lugar, na praia, e você percebeu muito lixo ali. Qual foi a Mas sua atitude? eu não enxergava antes, pastor. Isso eu bolando na cama, noites e noites, além do Covid, é, vendo a situação do divórcio. Então, assim, eu ia para a praia, tentava sobreviver do Covid, mas eu não enxergava o que estava de lixo na praia, porque eu estava tão soterrada de lixo que eu não enxergava o lixo da praia. Quando eu estava na madrugada ou procurando mensagem no YouTube, passando a noite porque eu não conseguia dormir, aí lá, pum, sala 57. Aí lá estava uma senhora loira falando, né, do que a gente tem na nossa mente, do que é destrutivo para a nossa mente você conseguir passar tempo com essa mente ocupada com lixos, com coisas que não vai trazer rendimento para você, que vai atrapalhar a tua vida espiritual, então que nós teremos que esvaziar, tirar esse lixo da nossa vida, ocupando a nossa mente com alguma coisa. E então, assim, se eu estava indo para a praia, e então eu continuava indo e vindo com lixo, indo e vindo com lixo, e não percebi o lixo. Só que quando eu assisti essa mensagem, que eu pego a moto e vou para a praia, aí eu comecei a observar. Aí aquilo do lixo, 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 era o que tinha o nome na minha mente, era lixo, lixo, lixo. E quando eu olho para a praia, para a relva, muito lixo, muito pedaço de isopor, muita garrafa. Eu desço para correr, tentar correr na praia, porque era o tratamento que eu fazia do Covid, era a dor que eu sentia na costa, a onda batia na minha costa e eu voltava para a praia, porque se ali eu não aguentasse, não resistisse, morresse, a água já levava. Eu não queria ir para o hospital nem voltar no saco preto. Voltar, né, em paz, porque nem às vezes volta para casa no saco preto. Só que assim, na tentativa de sobreviver no Covid, a angústia de estar com lixo na mente, aí eu passei a enxergar o lixo. Eu teria que tirar tudo que estava na minha mente, que era lixo, mas aí eu fui ocupar a mente limpando o lixo. Eu deixava de pensar no que eu estava pensando, em toda uma vida, em toda uma trajetória, em tudo de ruim que estava dentro de mim, que eu realmente, eu me senti, era exatamente o vale de ossos secos. Pronto, era como eu estava me sentindo já ali. E então, eu comecei, no dia que eu via toda aquela lixeira toda, poxa, eu posso fazer alguma coisa para ocupar minha mente. Aí eu coloquei dentro do meu maiô, nos bolsos, sacolas. E eu comecei a juntar todo dia. Então, enquanto eu fazia isso, eu fui limpando. Então, eu limpei mais ou menos assim 1 quilômetro
entre a parte da relva e a parte da praia. Num dia eu tirava para um lado direito, ia trazendo as sacolas cheias e colocava em cima do barranco. No outro dia eu ia para o lado esquerdo, trazendo as sacolas e botando no barranco. E essa arrumo de lixo crescendo. Então isso ali é como se fosse eu estivesse esvaziando o lixo da minha mente, porque em cada garrafa, cada tampa, cada coisa que eu juntava, era como se eu estivesse tirando, limpando a minha mente, porque eu já deixava de pensar e ali eu já passava a pensar naquela areia limpa, a pensar naquela relva limpa. Então, se eu tenho uma missão de me manter aqui 1 quilômetro limpo, e aí fui melhorando, tanto do Covid, quanto da minha mente já começava a sair, mas aí eu senti a necessidade da busca, eu comecei a apreciar que era aquele local que eu tinha que encontrar Deus. Já estava ficando muito bonito o espaço. E então, foi aí no momento mais lindo, porque eu já tinha limpado a relva, parte da praia tinha dia que já não tinha mais lixo, todo dia água eu trazia, mas já tinha dias que já tinha menos. E então eu levei um livrozinho e subi numa duna, fazer meditação. O tempo que já não tinha lixo para catar, eu ia fazer a leitura da minha meditação. E lá, antes de meditar, eu orava. Eu orava a Deus. E aí eu comecei a enxergar o sol que eu não via. Eu comecei a enxergar aquele vento que pairava sobre meu rosto. Eu comecei a perceber a onda do mar, aquelas ondas, a espuma tão clara. Eu comecei a olhar aquelas flores que brotavam, que todo dia eu passava por elas e não enxergava. Aí então, dali da meditação, eu ia para a praia procurar mais lixo, mas aí teve um momento que eu olhei para o céu. E ao olhar para o céu, eu me sentia embalada, abraçada por Deus. E me senti tão leve, tão leve. E eu saltitava, pulava de alegria, porque naquele momento eu senti que Deus estava me abraçando. E foi muito maravilhoso. E quando eu saí, que eu olhei assim para a relva, é como se ele tivesse assim preparado um tapete de flores para me passar. E eu passei, eu fui andando nessa relva e apreciando o detalhe de cada flor. Eu pegava nas flores e eu olhava a beleza, a essência, o perfume delas. Ninguém às vezes vai para a praia e não percebe isso, mas aí foi quando eu percebi o quanto eu esvaziei o lixo da minha mente e eu passei a apreciar as coisas mais belas que Deus faz. E muitas vezes, com o lixo da nossa mente, a gente não consegue enxergar tanta coisa para a gente estar ocupada a mente, tanta coisa linda que Deus prepara todos os dias para nós. Deixa eu mostrar para eles essa relva que você está. Esse lugar aí, ó, irmãos, que ela está falando, ó. Esse lugar aí que Deus foi fazendo a obra lá. Olha que bonito, ó. Isso aí é as flores, né? A relva que ela não conseguia ver. Tinha tanta mágoa dentro do coração que ela não conseguia ver essas flores aqui, ó. Isso aqui para ela era invisível. O ódio era tão grande, a mágoa era tão grande que ela não conseguia ver isso aqui, ó. E não conseguia cooperar com isso, porque ela limpou esse lugar. Coisa extraordinária, né? Agora, o que eu achei muito, muito, muito legal é isso aqui que eu quero que você me diga o que que é. Aí, quando eu fazia a limpeza da praia, eu já trazia pedras, eu levava uma sacola já do lado, porque já não eram 2 sacolas, eu já levava mais sacolas, eu levava o celular e levava o meu livro, e então eu levava essa sacola. E então eu trazia as pedras, eu vinha juntando. Depois eu percebi as pedrinhas na praia, e aí já juntava as pedras, e eu trazia para casa todo dia 2, 3 quilos de pedras, 2, 3 quilos de pedra na bolsa. E aí, quando já estava uma boa quantidade, aí a gente foi fazer essa parede aí, onde eu hoje olho para ela e eu vejo que é uma história da minha vida, é uma história de superação. Então,
diante de toda essa história, hoje eu abro a porta aqui da sala, e aí eu vou já de encontro com essa parede de pedra, que começou com sofrimento, e hoje eu olho para ela, vejo minhas orquídeas floridas, eu vejo alegria, eu vejo Deus, eu vejo a essência da beleza da criação de Deus. Aí é isso aí que me motiva, então eu gosto de cuidar, gosto de cultivar, passei a apreciar orquídeas, eu faço coleção de orquídeas, vou buscar onde tem cores diferentes, não mostrei mais porque as outras não estão floridas agora, mas eu tenho uma diversidade de orquídeas floridas e uma diversidade de orquídeas ainda para florir, e é minha alegria, é minha terapia. Cadê? Cadê a Joselina que estava morta? Reviveu, pastor. E hoje eu fico feliz porque eu tenho como contar minha história. Por mais não é porque eu sou muito emotiva, mas Sei eu fico nada. feliz quando me chamam para pregar, que eu vou contando a minha história. E às vezes a igreja chora também junto comigo. Você estava falando que numa dessas igrejas você foi contar a sua história, porque a Joselina ela não pregava, irmãos. Agora ela tem alegria de compartilhar, porque ela tem o que contar. Deus refez a vida dela. Deus refez. Sabe por que que... Então, deixa eu falar dessa menininha. Ela estava pregando e uma irmã fez questão de tirar uma foto das crianças que não tiravam o olho da irmã Joselina no culto divino. E uma delas se sensibilizou, foi tão tocada pelo Espírito Santo que aquela criancinha saiu, foi lá fora e trouxe água para a senhora, né, irmã? Foi, eu achei muito assim. hum, Eles estavam tão atentos à minha história, muito embora porque eu conto chorando, né? Eu tento me controlar ao máximo, mas vem, é inevitável. E aí eles ali emocionados, ouvindo aquela história, ficaram todos e a irmã filmando eles, né? E ela no final ela disse: minha irmã, eu nunca, num culto divino, eu vi crianças pararem para ouvir a mensagem como eles estão aqui. Eu filmei porque foi assim, chamou a atenção dela. E um deles se levantou, foi lá, pegou um copo d'água e levou lá no púlpito para mim tomar. Isso ela ainda me desabei mais ainda, chorando, porque é emocionante demais, é muito lindo. Irmã, ontem, quando nos conhecemos aqui, no Mosaico de Oração, a senhora estava. Como é que é o nome do seu ex-marido? Irã. A senhora estava orando pela saúde do Irã. A senhora não tem mais raiva dele? A senhora não quer Não, se não, vingar não mais? tenho. Não, Ah, ele já veio uma vez aqui, já visitou e falamos que as nossas portas estão abertas para ele, para a família dele, mas que a gente ainda tem um pouco assim de receio os filhos, né? Mas eu já, graças a Deus, eu vejo assim que aconteceu por eu ter deixado de orar, porque às vezes nós mulheres temos que orar pelos maridos, porque se nós não orar, nós vamos perder. A oração ela tem que ser contínua na nossa vida. às E vezes, essa às vezes oração orando, às vezes orando perde, viu, irmã? Se não orar, aí piora. é Aí pior que a piora situação. mesmo. Mas a coisa mais linda que eu quero notar aqui, mas que deixa eu mostrar de novo, porque eu acho que precisa ficar bem na nossa cabeça isso, sabe, irmãos? É muito lindo isso. Porque essa parede aqui, amados, ela não é só uma parede, entende? Não. É isso daqui, ó, é a visualização da cura. É a visualização do reavivamento que o Espírito provoca. Isso aqui não são pedras e cimento e flores. Isso aqui é nova vida. E ela Alguém, prega, essa parede ela prega, porque as prega pessoas todo chegam dia. aqui. Quem chega aqui e pergunta, que tira foto, tem dias que as orquídeas estão muito lindas, as pessoas vêm tirar foto, e que local? E então eu conto a minha história. É aqui que eu prego, é na minha casa, é quem vem perguntar sobre essa parede. Então eu tenho um ciúme muito grande dessa parede, porque é uma história de vida, uma história de transformação, de reavivamento, de recomeço. Foi duro, foi difícil, foi juntando pedras. Pô, cada pedra dessa aí era uma lágrima deixada na praia. Mas hoje ela está aí na parede, servindo aí de espaço, as orquídeas estão enraizando nela, e é belo, é muito belo.
você vai entrar na sala 57, e aí eu tenho um pouquinho de dúvida se foi uma mensagem que Verônica pregou ou se foi a Lília, porque nós temos duas loiras pregadoras nessa sala, não sei se foi, porque Verônica prega sobre essas coisas e a Lília também já pregou sobre isso. Então foi Foi em uma. 2021, né? Foi em 2021. Eu não lembro, não sei quem era, não. O fato é que ao entrar na sala, e curiosamente prestem atenção, irmãos, vagando na raiva, na sequidão espiritual, singrando no mar da dúvida, aparece Sala 57. Você nunca tinha ouvido falar da Sala 57, Joselino? Não, não. Depois que eu passei a assistir, aí eu pedi um link, aí eu tinha vontade, porque assim, eu tenho um amigo meu lá na Índia, e a gente fala, mas pelo tradutor, e ele gostaria muito de assistir, inclusive eu passei o link para ele hoje, mas ele manda dizer que não entende. E aí eu entrei na sala pedindo, me mande o link da sala, na tradução indiana, e ainda não recebi, porque eu acho que não é fácil, né? É uma coisa bem mais complicada. E então, aí foi quando eu solicitei a moderadora Sirlene, ela mandou, começou a mandar mensagem e passou a ser minha moderadora. Mas antes também da Sirlene, a Josiane já me passava. A Josiane é uma irmã aqui da igreja, que hoje é uma pessoa eu vejo uma pessoa de fé, de exemplo, é uma menina muito dedicada às coisas da igreja, hoje está sofrendo muito com o seu esposo, com a doença do seu esposo, que ele está com a doença ela, né? E é uma doença que é irreversível, o quadro, existe milagres, existe, mas eles estão preparados, é linda a história deles, e eu me emociono, é a pessoa que senta no primeiro banco da igreja, é o casal que senta no primeiro banco da igreja, e uma das filhas dela, uma vez o Espírito Santo me falou, porque assim, como a igreja está em reforma, como a igreja vai ser inaugurada, e na época no mês que o Espírito Santo falava comigo, que eu peço para ele voltar todo dia para falar, que é gostoso demais. E aí ele me dizia que ele me mostrava os hinos que tem que ser cantados na inauguração dessa igreja. E a filha da Josiane, a Ellen, que é uma menina muito linda e que também passa mensagens muito inspiradoras na igreja, ela tem que estar na ponta, ela tem que estar num canto, com a caixa de som próximo, e eu vi a Sarah Emily também no outro canto, era como se fosse o Espírito Santo me mostrando. E ele mandou eu anotar, eu tenho os louvores aqui anotados, que esses louvores têm que ser cantados na inauguração. E a comunidade toda tem que saber. Ele me pediu isso. A senhora me disse que junto com a sua morte, a sua casa também morreu. A senhora meio que afastou as pessoas pela acidez que a senhora estava. Me diga como é que é a casa da senhora hoje. Ah, pastor, é muito bom ter neto, sabe? É muito bom ter genros. Meus genros, eles não se afinavam Ó, muito, a existiam. Verônica, a Verônica já te tomo. A Verônica tá sabendo o que que é ter neto, olha lá, ó, tá cuidando. Pois é, Leandro. Olha aí, tá Então, vendo? assim, na igreja, na sexta a gente já se prepara, né, para o sábado, porque tem que aumentar as panelas, né? Porque todos os netos, todos os filhos, os genros estão aqui, exceto mais uma que mora em Fortaleza, mas os que moram próximo a mim, todos eles vêm aqui no sábado, e então as crianças andando no quintal, olhando ali os boi, as galinhas, os pintinhos, cuidando. Aí, então, assim, se tornou um ambiente muito agradável, onde todos se relacionam de uma forma muito prazerosa, onde nos encontramos com dificuldades, todos se abraçam, todos se comovem, todos ajudam. Então, mudou. Então, assim, a perda do meu marido, eu vejo, poderia ter sido diferente, sim. Mas eu vejo como ele se afastou, e hoje, lá onde ele está, ele se rebatizou. Eu estou feliz por isso. E minha família houve uma reaproximação, é como se eu me senti como se eu fosse assim, aquela pessoa que precisava de proteção, então todos me cobriram de abraço, de afago. E mãe, estamos aqui. Meus genros me abraçam. É tão bom.
Até Você agora. percebe que não tem nem o lixo, não existe lixo mais dentro da irmã. Não, não, não tem Ela espaço para isso aqui. tá feliz com o rebatismo do esposo. Que coisa linda, cara. Que coisa mais linda isso, né? Louvado seja Deus por isso, minha amada. Louvado seja Deus pela sua libertação. Aquela E pela parede, salvação dele, né? Eu acho assim que também tinha que acontecer, porque meu esposo tem que se salvar. o amor incondicional pensa sempre na salvação do outro mesmo e esquece até de si mesmo. Verdade. E a sala 57, o que que representa para a senhora, Madinha? Ah, a sala 57 é a motivação da minha vida de outras pessoas, porque a cada mensagem é aplicada nas nossas vidas, porque eu vejo que as mensagens da Sala 57, ela é aplicada para a minha vida, para as nossas vidas. E aquilo que é de importante, eu também, às vezes, eu vejo aquelas irmãzinhas com a caneta, e eu fico sempre na telinha fechada, né? Mas eu estou aqui fazendo as anotações, porque eu sei que muitos das igrejas não assistem, são poucas pessoas, mas onde a gente vai, pede para abrirem e assistirem a sala 57. E eu vou anotando os sermões, eu vou anotando porque assim, eu gosto de compartilhar o que está sendo aplicado aqui na sala 57. Então eu levo os meus sermões, eu tenho minhas linhas de transmissão também. E eu acredito, ontem foi surpreendente para mim que eu mandei um link para pedir permissão lá no grupo de assistente social se eu poderia contar um pouco da minha história, se ela eu ia mandar um link e se elas poderiam abrir para assistir. E aí eu mandei já o link ontem e duas compartilhadas e ficaram muito maravilhadas. Mande sempre para mim. Isso foi a Keila, minha amiga. Manda sempre para mim esse link, porque assim, eu amo coisas do Espírito Santo. Então foi mais uma pessoa que eu conquistei ontem e eu não sei se elas estão aqui. Ontem eu tive encontro com a Liliane, eu abracei a Liliane e falei da alegria que foi promovida por tudo que aconteceu. E, enfim, a sala ela é inexplicável, a sala 57 é o alimento para a alma da gente, sabe? Quando a gente deixa de passar isso para alguém, nós estamos deixando de salvar almas. A senhora é uma benção, sabia? Seu choro de alegria é a nossa alegria também, né? Que bom que você está com a sua parede construída. Que bom que as orquídeas floresceram na sua vida. Que bom que sua casa é cheia de gente. Mas você sabia que não é a sua casa que está cheia de gente? É você que está cheia de Jesus. Amém. E Amém. aí você está cheia de Jesus, as pessoas que você afastava pela sua acidez, como você está cheia de Jesus, você as atrai pelo amor que está em você. Amém, pastor. Amém. E o Espírito de Deus entrou neles e eles viveram. Isso aqui para mim é uma representação claríssima do que Ezequiel 37 faz. No início eu não acreditava nisso. Eu olhava o vídeo e disse, não, não pode. Deus não vai recuperar essa matéria. Deus não vai. Eu não vou conseguir sair desse lixo, porque eu me via exatamente neste capítulo e A versículo da senhora se Bíblia, via naqueles esqueletos lá, né? aqueles esqueletos, sim, E que a eu não senhora ia ter não, mais, eu ia morrer com lixo e eu não ia conseguir mais respirar, porque você envolvido no lixo você tem dificuldade até de respirar. E deixa eu então eu me via naqueles ossos. fazer uma pergunta crucial para a senhora. A senhora conhecia o Espírito Santo como a senhora conhece hoje? Não, não, esses anos todos. Foram muitos anos, pastor, que eu nunca tive. Porque é maravilhoso, é muito lindo. Eu nunca tive, eu nunca tinha recebido ele na minha vida. Como eu recebi e desejo que ele volte sempre. Ontem, para mim dormir, eu pedi a ele o alento. Senhor, eu tô um pouco nervosa, mas manda teu Santo Espírito me acalmar, porque amanhã eu não queria chorar. Não pode parar de chorar. O choro é a marca da senhora, assim como o riso é a marca de outros, né? Então isso não é problema nenhum.
Mas o fato é que a senhora não conhece. Sabe por que que a senhora não acreditava que aquilo poderia acontecer com a senhora? Que os ossos poderiam reviver? É porque o seu adventismo nunca tinha ensinado para a senhora a vida no espírito. É por isso Sim. que E o outros inimigo tantos. trabalha muito forte nisso, pastor, porque no dia que eu ia pregar, eu tinha um sermão marcado aqui para um mês, e o inimigo ele tentou não fazer com que não acontecesse. Como no início da sala eu fiquei orando, porque não começava, eu sabia que tinha alguma coisa e poderia ser já também obra do inimigo. E 2 dias antes de pregar, o inimigo me jogou da moto para fora. Então eu sofri um acidente, aí deu outra história, depois a gente conta, porque não estava no programado. Você recebeu o espírito que você não conhecia e tem uma vida nova por isso. Sim, Isso aqui, é uma irmãos, alegria. precisava explodir no meio da gente, sabe? Precisava explodir no meio das comissões, precisava explodir no meio das igrejas que temos, dos grupos, dos pequenos grupos, precisava explodir dentro do nosso coração. Lembra que eu falei lá sobre o norte da Índia? Enquanto isto que aconteceu com Joselina não for despertado na maioria da igreja, Jesus não volta. Eu fico pensando que talvez como estava, a igreja hoje tem muitas pessoas que estão no estado que eu. Lá, sentado num banco, com a Bíblia na mão, mas sem escutar nada. Que era isso que acontecia comigo. Perguntasse para mim o que o pastor falou, eu não sabia. A mente viajando, a mente mergulhada no lixo, no que tinha que fazer, nas preocupações, nos afazeres, e agora não, existe já uma concentração. Não vale a pena você ir para a igreja se você não estiver preparada para receber o Espírito Santo. Não vale a pena você ir para a igreja com a Bíblia na mão se você não está atento à mensagem, às palavras de Deus, o que o pregador vai falar. Você tem que estar atento, porque ali é um aprendizado, ali é o momento que você aprende, o momento que você renova suas forças, é o momento que você vê o transbordar do Espírito Santo na vida de outras pessoas. Vem cá, bem rapidinho. Olha aqui, esse aqui é o meu veterinário. Ô, garoto, tudo bem? Bom, pastor. E aí, só cuidando dos bichinhos, hein? É. Como é que é seu nome, varão? Guilherme, Prazer, viu, Guilherme? igualmente. Eu Você tem uma acompanho o mãe senhor linda, também, viu? né? Obrigado. Maravilha. Deus te abençoe ricamente, viu? Tá, Você já é igualmente. casado, meu filho? Ainda não. Então Próximo daqui. vamos orar para aparecer uma serva de Deus aí para te acompanhar, Já viu? tem daqui a 2 meses, pastor. Já Ah, é é? daqui a 2 meses. Ixi, menino, eu orando para outra misericórdia? É, Não, já tem, né, irmão? Já tem. 2 tem. mesinhos vai casar, né, meu filho? Graças a Deus. Deus Eu abençoe já você. vou, satisfação, viu? Vai na paz. O carro vai usar o carro? Não. Muito bem, ele quis saber se a mamãe vai usar o carro. Não. Não, mamãe. Vamos orar, irmão? Eu ficaria aqui a manhã inteira contando sobre esse milagre, mas a vida da gente precisa pegar o trecho de hoje, né? Vamos orar? Eterno Deus e bondoso Pai, nós agradecemos demais por tudo que aconteceu aqui nessa sala hoje e como o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Espírito Santo, continua nos guiando nesse dia, nos aproximando profundamente de Jesus e, sobretudo, tirando todo esse lixo de dentro da gente e permitindo que apenas a presença de Jesus seja evidente em nosso coração, apesar das dificuldades. Obrigado pela parede que a tua filha construiu, por cada pedra colocada ali. Obrigado por todas as flores que estão florescendo ali, porque isso tudo é a própria representação de uma nova vida na vida dessa tua serva hoje pela manhã. E que essa seja a realidade de todos nós, Sala 57, de toda a nossa igreja, porque o Senhor espera fazer isso entre nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, irmã Joselina. Eu te amo, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque Joselina existe. Amém.
Eu posso dizer a mesma coisa, amo vocês, preciso de vocês para ser feliz, vocês são a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque vocês existem. E isso a gente tem que estar falando sim para as nossas pessoas, para as pessoas que a gente manda o link também, porque isso é verdadeiro. Isto é verdade, né? É verdade. Bom dia. Bom Ok? dia. Tenha um grande dia na presença de Deus. Amém. Tá bom? Amém. Tá bem. E aí, como é que você está se sentindo agora? Como é que você está percebendo tudo isso agora no seu coração, né? Ó, você pode estar pensando, mas isso que acontece com ela não aconteceu comigo. Não vai acontecer igual, mas vai acontecer a mesma coisa. Se você tiver lixo dentro de você, vai ter que sair igualzinho com ela. Agora você não vai precisar construir uma parede, talvez. Entende? Mas o lixo tem que sair. Parece até que eu ouvi alguém dizer bom dia com alegria, eu acho. Alegria! Bom dia, Joselina! bom dia, tia Divina. Bom dia! Minha família! Vânia, calma, meu filho limpinho! 1, 2, 3. Cada do quarto é grande, mas nós temos separação. Eu sei que a dor do quarto é grande, mas nós temos que partir. Bom dia, com alegria, pastor Wagner também! Bom dia, minha família! Bom dia, pastor Wagner! Eu te amo, essa minha lindinha!